Boa noite de novo aqui. Hoje eu quero falar de uma coisa, um nome sofisticado, né? Que eu chamei de psicanálise do espaço. O que é a psicanálise do espaço? É um estudo que eu estou elaborando, né? Onde eu vou tratar o seguinte, da construção do pensamento crítico, do pensamento criativo, cruzando a psicanálise, que eu não sou psicanalista, mas eu estudo um pouquinho, né? Com o design. Do design, principalmente o design de interiores, tá? E, ou seja, utilizando o inconsciente, a memória, os símbolos, o espaço físico e tentando demonstrar como é que eles se entrelaçam. Na verdade, isso não é uma novidade minha. Agora, eu posso dizer uma coisa, eu tenho tanto respeito pelo assunto que na década de 80, 1985 por aí, de 85 a 87, 89 por aí, eu tinha um estúdio em Gramado de design de interiores. Na época chamava decoração, mas é a mesma coisa. E eu, nesse estúdio que eu tinha em Gramado, ele começou a se avolumar. Um estúdio de decoração, de design de interiores, começou a se avolumar. E eu sabia o seguinte, para que eu decorasse a casa de alguém, para que eu não só ornamentasse, mas para que eu mobiliasse, para que eu criasse dentro do espaço uma sequência de uma série de ambientes onde as pessoas se sentissem aconchegadas, abraçadas, né? Acolhidas. Essa é a função do espaço, essa é a função do que nós chamamos de lar. Quer dizer, lar vai mais que isso. Lar compreende também o relacionamento das pessoas entre si dentro do espaço e tal, mas vamos chamar isso aí de lar. E em inglês os americanos chamam de home, né? Diferente de house, home é exatamente o espaço interior onde as pessoas se sentem acolhidas. E como eu tinha bastante clientes, eu entendi o seguinte, eu não poderia fazer uma ambientação, uma decoração, um, mesmo um mobiliário que fosse, sem entender o comportamento daquelas pessoas, sabe? Como é que elas andavam dentro de casa, como é que elas se portavam em relação ao mobiliário, tá? Não queria saber da vida pessoal delas, das broncas delas, não, isso não me interessava. Mas eu queria saber como é que, com essas broncas, com esses traumas, com essas vivências, elas interagiam com o ambiente em si. Então, para isso acontecer, para que eu criasse um espaço mais adequado, eu tinha que entender a cabeça delas, né? Entender como é que elas funcionavam. Como isso é um trabalho demorado e é um trabalho que exige uma especialidade, né, específica, né? Não sei se é uma redundância que eu falei, mas enfim, existe um conhecimento específico dessa realidade. Eu fiz o seguinte, eu contratei algumas psicólogas, né, uma depois da outra. Acho que foram 3 ou 4 que trabalharam comigo nesse período. E o que eu queria delas? Eu disse o seguinte, olha aqui, está aqui o cliente, vou fazer a casa dele, dela, e eu quero que você converse com eles. Eu quero entender qual é a relação deles com o ambiente. Aí o que eu ouvi, né, da primeira, da segunda, depois a terceira já entendeu a situação. Ah, mas a conversa entre o paciente e a psicóloga é uma conversa que é reservada, não tem como. Não, eu não quero saber quais são os traumas dele. Eu quero saber o seguinte, como é que ele vive, como é que ele interage com a casa, qual é a expectativa dele com a casa em relação, dentro desse conjunto de vivências que ele tem, traumas ou alegrias, seja o que for, frustrações, expectativas, né? Eu quero entender isso aí. Então, vocês não vão me dar um diagnóstico dele, vocês vão me dar uma avaliação da relação dele com o ambiente. É um desafio, né? Hoje talvez a IA responda de uma maneira melhor, mas naquele tempo foi um desafio. Nunca, não existia literatura para isso, nunca houve pelo menos conhecida na minha esfera de trabalho, de conhecimento, ninguém tinha feito esse tipo de trabalho. Então foi um desafio para as psicólogas com as quais eu trabalhei. E a primeira não entendeu nada,
desistiu logo. A segunda fez um bom trabalho com alguns pacientes. E a terceira psicóloga, ela gostou tanto do assunto, o assunto rendeu tanto que ela se tornou decoradora. E depois, a última notícia que eu tive dela, já faz alguns anos, ela dividia o seu tempo. Um turno ela ia para a clínica, né, para o seu consultório, e outro turno ela fazia decoração de interiores. Porque o assunto é fascinante, né? O assunto é fascinante. Então, foi uma experiência interessante. Depois eu migrei do interior, da decoração de interiores, para o produto. Aí eu me tornei mais específico. E aí, nesse caso, a estrutura de conhecimento vai digamos, do psicanalítico, do psicológico, né, do pessoal para o coletivo. Então, aí é muito mais uma questão sociológica, né, do que uma questão é, psicológica ou pessoal. Ok. Então, dentro disso que eu venho falando sobre tendência, quando eu disse, eu tenho dito que quando a gente fala de tendência, nós não estamos falando de qual será o modelo do móvel a ser construído, qual será o modelo da casa. Não é apenas isso, mas qual será o modelo de comportamento da sociedade, das pessoas dentro daquela casa, utilizando aquele determinado móvel. Então, é assim que eu gosto de trabalhar. E eu quero dizer para vocês que eu estou trabalhando a possibilidade, ainda não é definitivo, mas estou trabalhando a possibilidade de voltar a essa atividade, depois de quantos? 30 anos que eu fiquei fora dos interiores. Quer dizer, não é que eu fiquei fora dos interiores, eu fiquei fazendo algo muito especializado dentro dos interiores. No ano de 2008, eu cheguei a ser professor da escola de design de interiores, né? Eu ensinava, as minhas disciplinas eram, que eles chamavam de eixos temáticos, né? Eram perspectiva 1, perspectiva 2 e desenho de apresentação. Naquele tempo que se desenhava à mão ainda, né? Fui professor de desenho por muitos anos. E, e eu foi o último insight que eu tive. Depois eu criei algumas coisas. É que tudo que eu criava, todo o mobiliário, eu tenho que pensar no interior, eu tenho que pensar no comportamento da pessoa com aquela cadeira, com aquela mesa, com aquele armário. Então, não, a gente nunca sai desse ambiente. Apenas eu não tratava direto com o consumidor final, e sim com o fabricante. Então, agora, depois de certo número de anos, adquiri alguma experiência a mais, né? São 50 anos dentro da área, onde eu voltei a estudar, a me aprofundar na questão das tendências, no assunto das tendências, e naturalmente a gente descobre novos fatos, novos caminhos, novos horizontes, e eu acho que seria muito. Eu não gostaria de guardar só para mim isso aí, eu gostaria de colocar em prática também aquilo que eu fiz. Então, estou disponível, se alguém quiser me contratar para criar o seu espaço, a sua, o seu ambiente de convivência, de que de alguma forma eu possa participar, eu estou disponível. O meu contato fica na descrição do vídeo, tá bom? Beijão para todo mundo.